Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, muito digno presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, também faço a saudação a todos que estão presentes nesta audiência pública. Eu vou falar fundamentalmente sobre o Instituto do Juiz das Garantias, um tema, diríamos, nervoso, especialmente no âmbito da magistratura. Nós não temos consenso em relação a esse instituto, temos muitas divergências internas a seu respeito, mas gostaria já de iniciar, senhor ministro-presidente, enaltecendo não só a iniciativa da audiência pública para dar concretude a democracia participativa no âmbito do judiciário e conferir maior legitimidade a decisões sobre questões extremamente sensíveis e importantes para a sociedade brasileira, que diz respeito ao modelo de justiça criminal que nós queremos, especialmente em termos de futuro e em consonância com a Constituição de 1988. E aí, ao enaltecer o dia de hoje, os momentos de hoje e de ontem, uma oportunidade ímpar para refletirmos coletivamente, pensar coletivo, de forma coletiva, plural, sem dogmas, de forma aberta, num ambiente seguro, eu enalteço a iniciativa da ação direta de inconstitucionalidade e da liminar que foi proferida por Vossa Excelência. Não é à toa que Vossa Excelência goza de respeito, prestígio perante toda a comunidade jurídica, notadamente perante a magistratura, se postando como uma das suas grandes lideranças que nós temos nos últimos tempos. Porque Vossa Excelência percebeu a sensibilidade e como seria prematuro se instituir algo dessa natureza sem um espaço temporal mais alargado para uma discussão mais densa e, especialmente, a questão da implantação. Esses foram as primeiras preocupações das entidades de classe da magistratura. Não havia possibilidade, acredito que ninguém aqui pense da possibilidade de implementarmos em espaço temporal tão curto como previsto pelo legislador. Acreditamos aí que a gente vai precisar de um tempo, talvez de uns 5 anos, como está sendo discutido no projeto do novo Código de Processo Penal, para que possamos implementar o juiz das garantias em todo o ambiente da magistratura, num país de dimensões territoriais continentais, como é o caso do Brasil. Feita essa consideração, senhor ministro, eu começo fazendo referência a um grupo de trabalho instituído no âmbito do CNJ, que foi uma portaria número 214 de 2019, e que teve o seu trabalho, estudo, publicizado em junho de 2020, e que ali ficou categoricamente asseverado que, na verdade, a implantação do juiz das garantias não implicaria em custos adicionais orçamentários de monta para a sua implementação. Essas afirmações são muito categóricas e elas têm uma... não só porque o CNJ se trata do órgão central estratégico da magistratura brasileira, mas também porque, pelo âmbito, as diversas entidades de classe participaram da discussão desse estudo, também por meio de audiência pública. A mesma conclusão chegou uma comissão de trabalho também instituída no âmbito do Conselho da Justiça Federal, de que também essa implantação era mais uma questão de repartição de competência, não havia a necessidade propriamente de criação de estruturas judiciárias específicas, nem muito menos isso implicava numa maior quantidade de trabalho a ponto de exigir a criação de novos cargos de juiz ou de colocar novos juízes. Seria uma questão de competência funcional criada a partir do Instituto do Juiz das Garantias.
Independentemente dessa questão, senhor ministro, parece que o juiz das garantias é um passo, assim como os 3 institutos, a alteração do artigo 28, o 28A, o ANPP e o juiz das garantias, é a sedimentação de um sistema acusatório no ambiente do direito brasileiro. Mas, de toda sorte, nós temos muitas preocupações da forma como ficou o juiz das garantias pela Lei 3.964. Nós percebemos uma contradição, senhor ministro, a partir do momento que toda a razão de ser do juiz das garantias é a preservação da imparcialidade do juiz que participa da investigação daquele que vai ter a responsabilidade em julgar, e se estabelece uma espécie de fase intermediária do processo em que esse juiz das garantias vai funcionar até o artigo 399. Ora, se o juiz não é imparcial para julgar a causa, ele também é para admitir o ajuizamento da ação penal, receber a ação penal. Muito mais ainda, porque no recebimento, após o recebimento da ação penal, tem a questão da resposta, que a defesa vai ser o momento oportuno de ela impugnar tudo aquilo que foi produzido na fase da investigação. O juiz das garantias vai ser o juiz dos seus atos praticados na fase da investigação. Me parece que há um paradoxo aí em relação ao modelo que foi estabelecido, e tanto é que no projeto do novo Código de Processo Penal, a gente volta à ideia do juiz das garantias, aquele que vai atuar na fase do processo ou na fase do inquérito policial. Em relação à atuação do juiz na fase da investigação, do juiz das garantias, eu gostaria de pontuar que há um dado extremamente positivo. A concepção originária do Código de Processo Penal de 1941, e isso está confessadamente dito na exposição de motivos, estabeleceu a área da investigação como um território livre da autoridade policial. Nós só passamos a ter uma intervenção judicial de algum controle a partir da Constituição de 1988. Eu entendo que o juiz das garantias, tal como é preconizado, ele vai ter o condão de fecharmos o ciclo de jurisdicionalização da persecução criminal. Agora, não haverá mais nenhuma investigação em solo brasileiro que não seja do conhecimento de um juiz das garantias. Vai se dar o mesmo movimento que nós tivemos de termos a altivez de dizer que não vai ter ninguém recolhido a uma unidade prisional em solo brasileiro que não seja do conhecimento e do crivo do juiz brasileiro a partir da audiência de apresentação, também denominada de custódia. E creio que isso é um ganho bastante significativo na hora que se compreenda propriamente o que quer dizer o artigo 3º-B, inciso 4º, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Eu acredito até que a gente vai ter uma diminuição do número de inquéritos instaurados no Brasil. E digo isso porque, numa experiência própria, dados estatísticos de minha unidade jurisdicional, ano a ano, há 5 anos, o número de arquivamentos de inquéritos policiais, ele bate praticamente com o número de decisões recebendo ação penal. Então, acredito que, na hora em que isso vai passar pelo crivo do juiz das garantias, a instauração de uma investigação, talvez a autoridade policial vá ter a necessidade de pensar um pouco mais antes de determinar essa instauração. E isso fica muito claro porque essa norma do inciso 4º, ela é complementada pelo inciso 9º, na hora em que diz que cabe ao juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Eu já vejo o avançado do meu tempo. Eu gostaria ainda de falar sobre o ANPP. Eu acho que o modelo atual é bastante significativo. Nós podemos mudar decisivamente o perfil da jurisdição brasileira, criminal brasileira, a partir do momento em que o Instituto, pelos seus operadores jurídicos, especialmente juízes e membros do Ministério Público, seja efetivamente cumprido o ideário do legislador, é que deixar a magistratura, deixar o contencioso para aquela criminalidade mais grave, a
criminalidade de ordem violenta, e nós podemos nos debruçar mais sobre essas questões que são mais candentes e é o que a sociedade está clamando por respostas mais efetivas. Senhor presidente, mais uma vez, a Associação dos Juízes Federais do Brasil agradece a Vossa Excelência e reconhece a importância deste momento. Muito obrigado.